Físico, Paul Dirac. Quem foi Paul Dirac? Paul Adrien Maurice Dirac nasceu em Bristol, Inglaterra, 8 de agosto de 1902. Afirmou-se como engenheiro e matemático. Estudou engenharia elétrica na Universidade de Bristol, completando o curso em 1921. Em 1923 formou-se em matemática e recebeu uma bolsa de pesquisa no St. George's College, na Universidade de Cambridge. Em 1926, na sua tese de doutoramento, desenvolveu uma versão da mecânica quântica que incorporava a mecânica matricial, de Werner Heisenberg com a mecânica ondulatória, de Erwin Schrödinger num único formalismo matemático. Em 1928, desenvolveu a chamada equação de Dirac, que descreve o comportamento relativístico do eletrão. Essa teoria levou Dirac a prever a existência do positrão, a antipartícula do eletrão, que foi observado experimentalmente em 1932 por Carl Anderson. Foi um físico teórico e matemático inglês amplamente considerado por ser um dos fundadores da mecânica quântica e eletrodinâmica quântica. Ele teve uma infância infeliz e, apesar de possuir a capacidade de falar francês, alemão e russo, ele era conhecido por seus longos silêncios. Paul Dirac adquiriu um diploma em engenharia elétrica na Universidade de Bristol em 1921, quando a teoria da relatividade tornou-se famosa em 1919. Ele ganhou um interesse no aspecto técnico da relatividade. Dirac entrou para a Universidade de Cambridge como um estudante de pesquisa em 1923, onde desenvolveu a ainda inédita hipótese de Heisenberg sobre a mecânica quântica. Estudou engenharia na Universidade de Bristol, seguindo, mais tarde, para Cambridge, como investigador em matemática. O trabalho de Paul Dirac concentrou-se nos aspectos matemáticos e teóricos da mecânica quântica. Sobre este assunto publicou nos Proceedings of the Royal Society uma série de artigos. Com a sua famosa equação de onda, introduziu a relatividade restrita na equação de Schrödinger, o que o tornou conhecido na comunidade científica internacional. Contribuições e realizações. Suas contribuições lançou as bases para a mecânica quântica e a eletrodinâmica quântica. Ele formulou a teoria quântica de campos após refazer sua própria equação de Dirac como uma equação de muitos corpos. O trabalho previu a existência de antimatéria e aniquilação matéria-antimatéria. Dirac foi o primeiro físico a conceber eletrodinâmica quântica. Ele também descobriu as soluções monopolos magnéticos. O Dirac foi nomeado professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge em 1932, onde lecionou por quase 37 anos. Ele começou a investigação independente na área da teoria quântica em 1925. Alguns anos mais tarde, ele publicou sua famosa obra, Os Princípios da Mecânica Quântica 1932, para o qual ele dividiu o Prêmio Nobel 1933 de Física com Erwin Schrödinger. Ele foi nomeado membro da Royal Society em 1930. Como Dirac propôs a existência da antimatéria. Em 1928 Paul Dirac gerou uma equação, chamada de equação de Dirac. Essa equação descreve o movimento de partículas, por exemplo um elétron, em velocidades comparáveis com a velocidade da luz. No entanto, a equação também funciona com uma partícula semelhante ao elétron, mas com carga positiva. Dirac postulou a existência da antimatéria, sem nenhuma evidência experimental. Logo, para Dirac, uma antipartícula nada mais é do que um espaço vago no mar de Dirac. Assim um elétron pode perder energia emitindo radiação e indo para o estado quântico vago descrito pelo antielétron. Um observador veria um elétron colidindo com um antielétron. Depois da colisão ambos desapareceriam e a energia seria emitida na forma de radiação. O que ocorre quando uma partícula de matéria se encontra com uma partícula de antimatéria correspondente? Fenômeno interessante acontece quando uma partícula de antimatéria encontra a partícula de matéria. A correspondente, elas se aniquilam liberando fótons de altas energias. Além disso, em colisões de alta energia sempre é gerado, numa exata proporção, o mesmo número de partículas e suas respectivas antipartículas. Exemplo disso é se um fóton de alta energia é freado numa colisão com um núcleo atômico pesado, então ocorre a criação de um par de elétron-pósitron. Matéria. Próton, carga positiva. Elétron, carga negativa. Composição de toda a matéria. Antimatéria. Antipróton, carga negativa. Pósitron, carga positiva. O material mais caro na Terra.
Matéria. Quero estar contigo. Antimatéria. Não podemos. Nossa relação é autodestrutiva.